Olá, seja bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau e nesse vídeo eu quero falar sobre a temática do ganho de peso, da obesidade, do emagrecimento, tá? Então, para isso eu vou usar um trabalho cujo título, trabalho de 2005, né? Foi publicado em 2005, cujo título é Obesidade, dois pontos, né? A hipótese da alavancagem de proteína, tá? Numa tradução livre, eu traduzi assim, quer dizer, a hipótese que nós vamos dizer aqui que é a proteína que está causando a obesidade. Bem, o que eles falam aqui para justificar isso, né? Eles falam que, claro, como o trabalho começa dizendo aí, que a obesidade tem se tornado um problema epidêmico no Ocidente. E, interessantemente, eles comentam que quase tudo que se estuda da parte alimentar em relação à obesidade tem a ver com carboidrato e lipídio. Quer dizer, o pessoal procura entender o metabolismo do carboidrato e lipídio, a influência do carboidrato e lipídio, e que nas últimas 3 décadas, né, então considerando aí as últimas 3 décadas, a partir do momento que esse trabalho foi publicado, que já tem 20 anos, ele já falava que nas últimas 3 décadas essa dualidade de quem é o responsável, se é o carboidrato ou se são os lipídios, né? Ela vinha se revezando. Uma hora, portanto, os lipídios tinham mais ênfase, né, nesse impacto, outra hora se considerava os carboidratos e tal, e aí por aí vai. Porém, os dois autores aí comentam o seguinte, que pouco se falava, praticamente nada se discutia sobre o papel da proteína na obesidade. E basicamente eles dão duas justificativas. Primeiro, porque a proteína, comparada aos outros dois, forneceria uma quantidade menor da energia do total energético diário. Porém, um dos motivos, né, seria esse, que a proteína fornece uma quantidade menor do total energético diário que a pessoa precisa. E o segundo seria o fato de que populações aí têm mantido a sua proteína constante, ou seja, enquanto a obesidade foi aumentando, né, houve alterações no consumo de carbo, de lipídio, porém a proteína ficou ali numa quantidade mais ou menos fixa entre as populações e ao mesmo tempo fornecendo um menor total da gestão energética, por exemplo, 15%, vamos dizer assim, eles comentam. Então, praticamente por isso que ninguém nunca parou para dizer, olha, mas o responsável pela obesidade podem ser as proteínas, né? E aí, qual a justificativa que eles usam? Eles dizem o seguinte, olha, comparativamente aos carboidratos, aos lipídios, as proteínas têm muito mais controle, muito mais monitoramento pós-absortivo do que os outros dois, né? Então, eles querem dizer assim que o sistema tem, a partir de estudos em humanos, populacionais em animais, se mostra que quando você altera a proteína organicamente, tem muito mais controles tentando ajustar isso do que para os outros dois macronutrientes, tá? E aí vem até a gente entender talvez aquela ideia que eles não comentam isso, mas né, dá a entender aquela ideia que como a proteína não tem reserva e como a proteína tem uma função predominantemente estrutural em termos quantitativos, poderia até ser isso. Então, basicamente, o que eles dizem é, olha, a obesidade está aumentando, tem estudado muito o papel do carbo, do lipídio, metabolismo, bioquímica, em todas as áreas aí, na nutrição. Poucos têm falado da proteína. E esse poucos têm falado da proteína é porque a proteína tende a fornecer um percentual menor do total energético e isso tem ficado fixo entre as várias populações ao mesmo tempo que a obesidade aumentou. Porém, eles dizem, olha, parece que quem é realmente regulado aí é a proteína. Então, eles criaram essa hipótese, que basicamente é bem simples a ideia, né? Então, quem é regulado são as proteínas, não tanto os carboidratos e lipídios também, mas não tanto quanto as proteínas. Então, você teria aí uma meta de proteínas, né? Uma quantidade de proteínas a ser obtida. E aí, como então as proteínas passam a ser responsáveis pela obesidade? Porque na alimentação ocidental passou-se a aumentar, a ter muitos alimentos que são, vamos dizer, não tão ricos em proteínas, enquanto muito ricos em carboidratos e lipídios. Então, o que acontece? Na tentativa de você consumir a proteína a partir de uma alimentação que não é tão mais proteica, você tem que comer mais. Quer dizer, ou seja, o maior consumo, então reforçando a ideia, o maior consumo, vamos dizer assim, consolidando a ideia para vocês entenderem, o maior consumo de proteína
se daria, desculpa, o maior consumo de carboidrato lipídio que leva ao ganho de peso se daria na tentativa de conseguir uma certa quantidade de proteína que a gente precisa num contexto de uma alimentação que não é mais tão rica em proteínas assim no Ocidente. Tá? E aí eles vão dando vários dados mostrando que, por exemplo, o aumento de proteína não é algo que precisa ser tão grande para. Ou seja, se você for precisar de proteína, por exemplo, de 14% para 15%, você já teria que consumir muito mais carbo e proteína. Então, eles, eu não vou mostrar muito aqui, mas se vocês olharem aqui, eles fazem uma projeção geométrica, eles criam um modelo geométrico, né? Que tem um ponto onde você precisa de uma certa quantidade de energia vida de proteínas e outra de carboidrato e gordura. E a partir do ponto que você, por exemplo, desloca isso, pode dar problema. Então, imagine uma alimentação, como eu falei agora, muito rica em carbo e lipídio, mas pouco rica em proteína. Você vai ter que comer muito carbo e lipídio para atingir aquela mesma dose. Tá? Já uma alimentação mais rica, não tanto. Então, ele diz assim que isso poderia explicar, por exemplo, por que dieta da proteína ajuda a emagrecer. Então, uma dieta que está mais rica em proteína, você já atinge aquela cota, entre aspas, não precisaria comer tanto excesso de caloria de carbo e lipídio. E aí ele fala umas coisas muito interessantes, né? Ele cria cenários, a partir dessa simulação matemática, ele cria cenários. Então, um cenário que pode ter acontecido aqui, cenário 1, né? Mudança de alimentos contendo uma alta porcentagem de carboidrato e gordura, que eu acabei de falar. Então, como muitos países no Ocidente mudaram a sua alimentação para um perfil onde tem muito carbo e muita gordura, você é obrigado a comer mais proteínas, então isso acaba gerando excesso de peso. Então ele fala assim, ó, por exemplo, e outra coisa que ele comentou, ele fala que no Ocidente, aí, segundo alguns dados, parece que na década de 60 você tinha 14% de proteína, e aí 86% vinha, né, 14% do total diário da ingestão diária de proteína, e 86% de carboidratos e de gorduras. Quando isso passou para 2,5%, já aumentou para 87,5% o carboidrato e a gordura. Quando a proteína passa para 11%, já há um aumento de 32% ainda mais no carboidrato e na gordura. Ou seja, como você precisa da cota, se a sua alimentação te fornece tanta proteína, na tentativa de obter essa proteína, você vai comer muito mais carboidratos e lipídios, né? E aí, então, ele fala assim, o cenário foi essa mudança, né? Agora, ele fala assim, por exemplo, se um outro cenário você tiver um aumento da proteína que eu acabei de falar, você não vai ter tanto excesso de peso, porque você já tem a cota de proteína, tá? Então, daí a ideia de que as dietas de proteína podem emagrecer. Ou seja, se na dieta já tem bastante proteína, você não precisa correr atrás de tanto alimento para atingir a cota. Então, não vai consumir, consequentemente, muita energia de carboidratos e de lipídios, tá? E aí, um outro fator que ele diz, então, dos cenários que ele trata aqui, um cenário importante, recordando aí, que pode causar aumento de peso, foi a troca de perfil alimentar no Ocidente, uma alimentação muito mais rica em carbo e lipídio. Consequentemente, ficou mais difícil obter a proteína, tem que comer mais carbo e lipídio para obter uma certa quantidade de proteína. Um outro fator que ele comenta, que é bem interessante, que quando as pessoas começaram a se tornar menos ativas e elas vão tendo resistência à insulina, por exemplo, eles comentam o seguinte, que a resistência à insulina, né, ela aumenta a gliconeogênese, aumenta o catabolismo proteico. Por quê? Porque a insulina bloqueia o catabolismo proteico. Então, a partir do momento que a população vai ficando sedentária, vai ficando menos ativa, vai ficando mais resistente à insulina, aumenta a gliconeogênese, né? Então, ao aumentar a gliconeogênese ou neoglicogênese, quando aumenta a gliconeogênese, aumenta a necessidade de proteína. Aumenta a necessidade de proteína, num contexto que os alimentos não são tão proteicos, você vai comer mais carbo e lipídio e vai engordar. Entendeu a ideia? Então, num cenário que ele fala assim, ó, vamos imaginar, primeiro cenário lá, que o perfil de carbo e de lipídios aumentaram na alimentação como um todo. Então, tem que comer mais carbo e lipídio para ter a mesma cota X de proteína. Um outro cenário que muitas vezes anda junto com esse é o fato da população também no Ocidente ter parado de ser ativa. Aí ela fica resistente à insulina. Com a resistência à insulina você tem mais gliconeogênese, ou glicogênese, como eu acabei de falar. Ou seja, começa a usar mais proteína, né, para fazer carboidrato, essa coisa toda. E aí, consequentemente, aumenta a necessidade de proteína. Então, como é que eu vou agora compensar a necessidade de proteína numa alimentação que não é tão rica? Comendo mais carbo e lipídio e engordando, criando aí um círculo vicioso, tá? Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Uma coisa bastante interessante. Então, fechando,
a obesidade está aumentando, muitas vezes a gente fica concentrado no carbo e no lipídio, principalmente porque as proteínas não têm mudado em populações, não têm mudado a sua necessidade de modo geral, em termos de quanto ela contribui para a energia da dieta, perdão, e as pessoas têm passado por cima, não têm percebido. Mas segundo esses autores, aí, por isso que vale a pena ler o trabalho, segundo vários dados de populações humanas, animais de laboratório, etc., e até um estudo com seres humanos também, o fato da proteína ser altamente regulado pode ser o fator que leva a engordar. Né? Porque, como eu falei, nos cenários onde a alimentação não é muito rica em proteína, você pode ter que comer muito mais de carbo e lipídio para atingir uma certa cota de proteína. Além disso, fatores como resistência à insulina que tiram a proteção, né, aquela preservação da massa magra, porque os aminoácidos começam a ser utilizados na gliconeogênese, vai aumentar a necessidade de proteína. Tá bom, agora eu tenho uma necessidade de proteína aumentada devido ao excesso de gliconeogênese. Como é que eu vou obter isso? A partir de uma alimentação que não é tão proteica, então eu vou comer mais carbo, lipídio e excesso de energia. Tá? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido a ideia aí. Então, é mais uma hipótese, eu achei uma hipótese bem interessante, porque muita gente não fala da questão das proteínas, né? E se você parar para pensar no papel que a massa magra tem na determinação do gasto calórico, a importância de sinalização que a massa magra tem, principalmente para o déficit, a taxa metabólica basal, a ingestão alimentar, e que a massa muscular é extremamente proteica, parece que aí pode ter ligações, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.